Oração da Manhã, baseado na personagem bíblica Esther. Conforme o padrão estabelecido, este roteiro terá no mínimo 15.000 caracteres divididos em 3 partes, com ligação entre elas. Teremos CTA, chamadas para a ação, no início, meio e fim, com versículo e provérbio relacionados à personagem. O texto será entregue em formato corrido, apropriado para cópia e uso em IA. Título do roteiro: Oração da Manhã. O propósito invisível de Esther. Bom dia, povo escolhido de Deus. Antes de começarmos essa poderosa oração da manhã, eu quero que você pare tudo agora e preste muita atenção. O que você vai ouvir aqui hoje pode ser exatamente aquilo que sua alma vem buscando. Se você está aqui, não é por acaso. Deus quer falar com você. E talvez, através da história de uma mulher improvável chamada Esther, Ele revele algo grandioso sobre o seu próprio propósito de vida. Então, fique até o final, porque esta mensagem pode mudar o rumo do seu, quem sabe até mesmo da sua história. E se você já sente o mover de Deus, curta, comente amém nos comentários e compartilhe este vídeo com mais alguém. Vamos espalhar essa mensagem. Hoje vamos mergulhar na vida de Esther, uma das figuras mais fascinantes das Escrituras. Uma jovem judia que se torna rainha da Pérsia em um tempo de crise e que, mesmo em silêncio, foi escolhida por Deus para salvar um povo inteiro. Esther é o exemplo perfeito de como Deus pode usar pessoas simples, escondidas, improváveis, para realizar grandes feitos. Versículo base, Esther 4:14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Essa pergunta final do versículo ecoa através dos séculos até chegar em nós. E se você foi levantado por Deus exatamente para este tempo, para esse trabalho, para essa luta, para esse desafio que parece tão grande? Esther não pediu para ser rainha. Ela não buscou a coroa. Ela foi levada, escolhida e colocada ali, aparentemente pelos homens, mas no plano de Deus, tudo fazia parte de um projeto maior. Assim como Esther, muitos de nós estamos em lugares que não escolhemos, em situações que não buscamos, enfrentando batalhas que não compreendemos. Mas Deus vê o fim, desde o começo. No ambiente real da Pérsia, Esther aprendeu a se calar, a ouvir, a orar, a jejuar, e foi nesse processo que ela descobriu que o silêncio de Deus não significa ausência. Significa preparação. Quantas vezes você tem se sentido escondido, ignorado, pequeno, sem voz? Eu te digo hoje, você não está esquecido. Você está sendo preparado. Provérbio relacionado. Provérbios 21:1. Como ribeiros de águas assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Sim, até mesmo o coração dos poderosos está nas mãos do nosso Deus. Esther não precisou lutar com palavras, nem se impor com força. Ela venceu com jejum, sabedoria e dependência total de Deus. Isso nos ensina que, mais do que saber falar, precisamos saber quando calar. Mais do que aparecer, precisamos saber quando permanecer escondidos, até que Deus nos revele. Neste início de manhã, eu quero declarar algo sobre a sua vida. Você não está onde está por acaso. O ambiente onde você foi plantado, seja na empresa, na família, na igreja, no seu ciclo de amigos, é o campo de batalha onde Deus quer agir por meio de você. Mas para isso, é necessário estar sensível, obediente e disposto. Talvez você se pergunte, mas logo eu, tão pequeno? Lembre-se, foi justamente por se parecer comum que Esther teve acesso ao extraordinário. Deus ama usar os improváveis.
E hoje, Ele está olhando para você com os olhos de propósito. Se essa mensagem já está falando com você, escreva nos comentários: "Eu fui levantado para este tempo", e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ser lembrado disso. Provérbio relacionado. Provérbios 21:1. Se você chegou até aqui, é porque Deus está tocando seu coração de forma especial. E antes de prosseguirmos com a mensagem, quero te convidar a fazer algo. Ative as notificações, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e compartilhe essa oração com pelo menos 3 pessoas. Você pode ser o canal que Deus usará para libertar alguém do medo, da dúvida ou da inércia espiritual. Não subestime o poder de um clique. Às vezes, é assim que Deus começa uma transformação. Agora, vamos continuar nossa imersão na jornada de Esther. Você sabia que o nome de Deus não é mencionado uma única vez no livro de Esther? Isso mesmo. É o único livro da Bíblia onde o nome de Deus não aparece explicitamente. Mas ele está presente em cada detalhe, nos silêncios, nas coincidências que não são coincidência, nas reviravoltas, nos decretos revertidos, nas portas abertas no tempo certo. Essa verdade nos ensina algo profundo. Quando não conseguimos ver Deus com os olhos, precisamos aprender a reconhecê-lo com o coração. Você já esteve em uma estação da vida onde tudo parecia desgovernado? Onde nada fazia sentido? Onde Deus parecia ausente? Assim estava o povo judeu no tempo de Esther. Assim estava ela mesma. Mas no tempo certo, o propósito se revelou. Esther nos ensina sobre posicionamento espiritual. Quando soube do decreto de morte contra os judeus, ela não reagiu com pânico ou desespero. Ela pediu jejum, ela clamou ao céu antes de bater nas portas da terra. Antes de falar com o rei, falou com o Rei dos Reis. Essa sequência importa. Às vezes, buscamos solução nas pessoas antes de buscar direção em Deus. Esther 4:16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, perecerei. Essa é a fala de alguém que compreendeu que obedecer ao propósito é mais importante que preservar a própria zona de conforto. Esther sabia que poderia morrer, mas também sabia que não agir significaria a morte certa para o seu povo. O que você está disposto a arriscar para viver o propósito de Deus? Às vezes, cumprir o chamado de Deus exigirá coragem para se expor. Esther passou anos escondendo sua identidade judaica, mas o tempo chegou em que ser quem ela era se tornou o seu maior instrumento de libertação. Quantas vezes temos vergonha da nossa fé, do nosso chamado, da nossa história? Hoje, Esther te desafia a sair das sombras, a se posicionar, a não calar quando Deus diz, fale. Você pode comentar agora. Não me calarei mais. Deus me chamou para esse tempo. Quando Esther entra na presença do rei, ele estende o cetro e a recebe. Isso nos mostra que quando Deus te envia, ele já preparou o ambiente para te receber. A porta que você teme abrir, talvez já tenha sido destrancada por Deus nos bastidores, mas é preciso dar o passo. Provérbio para meditar. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esther não sabia o que encontraria, mas confiou. E porque confiou, foi instrumento para reverter um decreto de morte e inaugurar uma festa de salvação. A festa de Purim, celebrada até hoje pelos judeus. Quando você se posiciona, o céu se move, o inferno recua e as gerações futuras são abençoadas. Você não tem ideia de quantas vidas podem ser salvas a partir da sua obediência hoje. O seu sim
pode ser a resposta da oração de alguém. A sua coragem pode inspirar uma família. A sua persistência pode abrir caminhos para filhos e netos. Você está aqui por um propósito eterno. Agora, respire fundo. Feche os olhos por um momento e ore comigo. Senhor, assim como Esther, eu me coloco diante de Ti. Usa-me, molda-me, desperta em mim a coragem de viver o propósito pelo qual fui criado. Que eu não me esconda mais, que eu não tema mais, que eu me levante, ainda que em silêncio, ainda que em jejum, sabendo que o Teu plano é maior do que qualquer oposição. Em nome de Jesus, amém. Você está pronto para continuar essa jornada com Esther até o fim? Porque é no final que a fidelidade de Deus se revela de forma mais clara. E antes de seguirmos, reforço o convite. Deixe seu comentário dizendo: estou aqui para cumprir meu propósito. E compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de direção. Esse simples ato pode ser uma semente que florescerá em outro coração. No clímax da história, vemos Esther utilizando de sabedoria, discernimento e coragem. Ela não revela tudo de uma vez. Ela prepara um banquete, depois outro. Ela cria o momento certo. Esther entendeu o tempo de Deus, e isso é algo poderoso. Muitas vezes falhamos porque falamos demais, cedo demais, ou nos precipitarmos quando deveríamos apenas esperar e observar. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo, determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esther soube esperar o tempo exato para desmascarar Amã, o inimigo do povo judeu. E quando falou, falou com autoridade, clareza e verdade. O que aconteceu? O mal se voltou contra o próprio maligno. O instrumento de morte que Amã havia preparado para Mardoqueu acabou sendo o instrumento da sua própria queda. E aqui está uma lição para você guardar em seu coração. Quando você caminha no propósito de Deus, nenhuma arma forjada contra você prosperará. O inimigo pode até tentar, mas os céus já decretaram vitória sobre a sua vida. Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. O livro de Esther termina com festa. O que começou em jejum e silêncio terminou com dança e proclamação. O povo que estava condenado à morte agora celebrava vida e libertação. Mardoqueu, aquele que antes era apenas um servo à porta do palácio, agora é exaltado como o braço direito do rei. E tudo isso porque uma mulher, uma só mulher, decidiu obedecer. Isso nos leva a refletir. O que pode acontecer se você disser sim ao propósito de Deus hoje? Comente. Meu sim muda histórias. Você pode pensar que não tem posição, influência ou dons suficientes. Esther também não tinha. Ela era uma órfã, uma jovem estrangeira, mas Deus usa os improváveis. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus não olha para o exterior, Ele olha para o coração. 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então hoje, nesta manhã, diante do seu dia que está começando ou recomeçando, eu te convido a fazer uma oração de entrega. Mas não qualquer oração. Uma oração ousada. Uma oração de rendição total. Feche seus olhos por um instante e declare comigo: Senhor, eu me coloco por inteiro em Tuas mãos. Usa minha vida como usaste a de Esther. Mesmo sem entender os caminhos, eu confio nos Teus planos. Me ensina a jejuar, a esperar o tempo certo, a falar com sabedoria e a me calar com discernimento. Que eu seja instrumento de libertação, esperança e transformação onde eu estiver. Em nome de Jesus. Amém.
Amado irmão, amada irmã, não deixe que este momento seja apenas mais um vídeo, mais uma oração ou mais uma palavra. Deixe que isso seja um divisor de águas. Tome decisões hoje. Escolha ser ousado. Escolha ser fiel. Escolha o propósito. Porque assim como Esther, você pode ter nascido para um tempo como este. Esther 4:14. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Talvez você pense que está onde está, por acaso. Mas tudo em sua vida está entrelaçado com o plano divino. Nenhum passo foi em vão, nem mesmo as dores, nem mesmo os silêncios. Tudo coopera para que o propósito de Deus se cumpra, e Ele é fiel para completá-lo. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Envie para alguém, compartilhe nas redes e, principalmente, viva esta palavra. Comece hoje. Ore, jejue, posicione-se, porque sua vida está prestes a inspirar uma libertação muito maior do que você imagina e que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te levante com ousadia, que Ele abra portas diante de ti e que, assim como aconteceu com Esther, sua história seja marcada pela graça e pela intervenção divina. Nos vemos amanhã, na próxima oração da manhã. Deus te abençoe.